Fomos impactados de ontem para hoje com a informação de que a ACAP tem pressa em vender todos os ativos oriundos da 777, inclusive a SAF do Vasco da Gama. Mas há ações na justiça americana que podem impedir essa futura negociação. Existem muitas opiniões e comentários, mas eu vou trazer neste vídeo o Dr. José Humberto, advogado, especialista no tema, que vai clarear para você, torcedor vascaíno, toda essa situação de maneira muito simples. Eu entendi e você vai entender também. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, né? O tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Prefiro não opinar, prefiro não comentar sobre o que vem acontecendo, o desenrolar de toda essa história da venda da Vasco SAF. Por quê? Não sou especialista no tema. Prefiro trazer uma pessoa que de fato entenda, que esteja acompanhando já há algum tempo, passo a passo, e ele vai trazer 7 pontos capitais para que você, torcedor vascaíno, entenda de maneira muito clara, de maneira muito simples, do que vem ocorrendo. É o doutor José Humberto. Vamos colocar isso aqui de uma maneira bem didática para ficar fácil para vocês compreenderem. Bem, a notícia diz o seguinte, que com problemas na justiça, a ACAP colocou à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, avião e até iate. Vamos colocar isso aqui de uma maneira didática, então? Em primeiro lugar, nós temos que a 777, ou melhor dizendo, a ACAP, está afastada do controle da SAF do Vasco. Ou seja, não tem poder de decisão nesse sentido, está tudo suspenso, o processo judicial também está suspenso, mas a ACAP ainda é um acionista, possui propriedade, que são as ações, e essas ações têm um valor e é o que ela está tentando negociar. Segundo, a ACAP, como é acionista no Vasco, também é do Genoa da Itália, do Red Star, do Standard Liège. Todos esses clubes estão tentando fazer a mesma coisa que está ocorrendo aqui no Vasco, ou seja, encontrar um investidor para comprar essa participação societária. Terceira notícia importante é que eu presto muita atenção de vocês. Há um grande receio de que essa venda ela possa não ocorrer. Por quê? Lembra que existe um processo lá nos Estados Unidos, da Linden Hall, que está cobrando a 777 e lá há um pedido liminar, ou seja, pedido de urgência, para que seja proibido a ACAP de fazer a dissipação, ou seja, de alienar, de vender os ativos que possui para que ela tenha chance de receber. Como é que funciona isso na prática? Bem, lá nos Estados Unidos foi pedido uma liminar para que a ACAP seja proibida de alienar esses ativos. Porque se a Linden Hall tem valores a receber, ela precisa que esses bens estejam assegurando ou garantindo o recebimento desse crédito. Se essa liminar for deferida, ou se ela atingir os clubes de futebol, eles não poderão ser negociados bem, ou terão que ser negociados vinculados a esse processo, já que há uma liminar para, bem, se ela for deferida, para que garanta o pagamento lá da Linden Hall. Mas se a decisão for no sentido de proibir a alienação dos ativos de forma abstrata, não poderão ser vendidos esses ativos da ACAP. Quarta informação importante. Nessa notícia, traz que a ACAP está buscando capital de todas as formas. Está vendendo avião, está vendendo iate, está vendendo todos os ativos, está precisando de capital. Vocês lembram que a ACAP fez um aporte, empréstimos para o Everton lá na Inglaterra, com o projeto de aquisição do Everton? Esses empréstimos, para se ter uma ideia, foram de 200 milhões de libras. E a notícia traz a informação que realmente causa espanto. A seguradora aceitou receber imediatamente 66 milhões de libras pelos empréstimos feitos ao Everton, que superaram 200 milhões de libras. Então veja, lá eles emprestaram 200 milhões de libras e estão aceitando, para colocar a mão no capital, 66 milhões de libras de forma imediata. Veja o desespero para receber esses valores. Olha que grande desconto, né? Nós temos aí uma notícia que mostra
o desespero, a necessidade, a urgência por parte da ACAP em capitalizar, precisa de dinheiro. Talvez isso seja um sinal para que o Vasco possa aproveitar desse momento. E aí vem o quinto ponto do nosso vídeo. Se a situação envolvendo a 777 e a ACAP é tão grave, bem, será realmente que é caso do Vasco suspender essa arbitragem, suspender essa demanda judicial? Não seria o caso de prosseguir e até liminarmente buscar uma exclusão de um sócio que tanto atrapalha e que pode trazer essa insolvência ou essa falência refletindo no Vasco? Veja, que dá uma ação da Lidenhall que pode inclusive suspender a venda dessas ações. Nós temos mecanismos societários para que essas exclusões ocorram, mas a questão já está judicializada, já está na Câmara Arbitral. Então, caminhos podem existir ou já existem para que essas providências sejam tomadas. Essa notícia, como sexto ponto aqui do nosso vídeo, ainda traz informações mais preocupantes, que a 777 está sendo despejada dos escritórios lá nos Estados Unidos. Olha só, pedido de insolvência e de falência dessas sociedades da 777. Tudo isso nós sabemos que podem gerar impacto nos clubes de futebol. Na Lei Falimentar Brasileira, por exemplo, nós temos um artigo na Lei 11.101, que é o 82A, que possibilita a desconsideração da personalidade jurídica para atingir outros do mesmo grupo. Olha só, isso pode acontecer lá fora e trazer reflexos aqui? Vai depender da legislação de cada estado. E ainda há alegações de transferências fraudulentas feitas pela 777 que estão sendo apuradas, ou seja, o que ainda traz um cenário mais grave para essa relação existente com os clubes de futebol. Como sétimo e último ponto, pessoal, o que chama atenção aqui? A impressão que se dá é que se realmente a 777 ou a ACAP estivesse ainda participando efetivamente do controle da SAF do Vasco, será se ela teria condições de fazer esse aporte que deveria ter ocorrido em setembro, de um valor tão significativo? Será se ela teria condição de continuar gerindo o futebol? Pelo que as notícias têm trazido, mundo afora, isso é pouco provável. Ou seja, a decisão, cada dia que passa, demonstra que foi mais acertada essa atitude do associativo para evitar a quebra da SAF, evitar a quebra do Vasco, evitar um colapso financeiro no clube de futebol, pois sabemos que tem uma folha de pagamento gigantesca, né, valores altos e série de compromissos aí a cumprir. E sabemos que sem dinheiro não dá para gerir o futebol. Tá aí, torcedor, espero que você tenha entendido de maneira muito clara, de maneira muito simples. É uma negociação complicada. O Vasco acabou se metendo numa furada com toda essa história da 777. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, vire membro. Lembrando a você que de segunda a sexta, ao vivo, aqui no canal do YouTube tem A Hora do Vasco, programa para que a gente possa interagir melhor. Eu estou te esperando.